Pessoal, bom dia. Vamos seguir hoje analisando o elemento que dá mais margem para boas questões objetivas, o elemento motivo, pessoal, no termo do quadro aqui, no nosso quadro da sala de aula. Passando aqui então, pessoal, para o quadro, iniciando a análise do quarto elemento de validade, o motivo. Pessoal, de uma forma chique, vamos assim dizer, a doutrina define motivo como o pressuposto ou matéria de fato e de direito que autoriza ou determina a produção do ato administrativo. Então, olhem só, pessoal. Motivo, pessoal, no nosso português, para nós entender melhor a matéria, o que é o motivo? O motivo é o porquê da produção do ato administrativo. De forma mais técnica, é o pressuposto ou a matéria de fato e de direito que autoriza expressão indicativa de ato discricionário ou determina, no caso de ato vinculado à produção do ato administrativo. Nós não vamos, pessoal, tratar nessas aulas aqui desses tópicos fundamentais da matéria, discricionariedade e vinculação. Mas não custa lembrar, a essência da essência é que, quando a administração está perante uma competência discricionária, o agente tem certa margem de liberdade para decidir acerca da conveniência, da oportunidade do ato e definir o seu conteúdo, nos termos e limites da lei. Isso inexiste quando estamos perante competência vinculada, porque aqui a lei pré-determina com detalhes, com exatidão, todos os elementos de validade dos atos administrativos. Pois bem, transpondo essas noções para o nosso objeto de estudo, para o motivo, eu posso dizer que as situações em que o preenchimento dos pressupostos tão só autoriza a administração a produzir o ato. Ou seja, o agente ainda vai ter uma margem para analisar conveniência e oportunidade, decidindo a partir daí se produz ou não. Já que não, né, pessoal? A lei determina que, uma vez preenchidos os pressupostos de fato e de direito, o agente produza o ato. Pois bem, pessoal, a partir desse conceito, vamos definir com mais calma o que é o nosso pressuposto de direito. Lembrando aqui, pessoal, o motivo é um somatório. Tem que se configurar, no caso concreto, tanto o pressuposto de direito, que nada mais é, como o próprio nome já dá ideia, pessoal, do que uma norma jurídica que estabelece os requisitos materiais para a produção do ato administrativo. Pessoal, olhem só, pressuposto de direito. Uma norma jurídica que estabelece os requisitos materiais, diferenciando dos requisitos formais da forma em sentido estrito. Uma norma jurídica que estabelece os requisitos materiais para facilitar a nossa vida, né, pessoal? Que estabelece estabelece o motivo para a produção do ato administrativo. Então vamos pensar aqui, pessoal.
Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. Essa aqui é a famosa e desejada aposentadoria voluntária por TC, tempo de contribuição. Aí nós vamos ler o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, e lá diz: para um servidor do sexo masculino fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, vai ter que ter 10 anos de serviço público, 5 no cargo efetivo, 60 de idade e 35 de contribuição. Pessoal, o que é isso? O que são esses 10 anos de serviço público, 5 no cargo efetivo, 60 de idade e 35 de contribuição? São um conjunto de requisitos materiais previstos na norma constitucional para a produção do ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Pois bem, pessoal, basta que uma norma jurídica abstratamente preveja os motivos, os requisitos materiais para a produção do ato, e pode a administração, desde logo, sair produzindo, no nosso exemplo, atos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. É lógico que não, né, pessoal? O que falta aqui? Que no caso concreto se configure o pressuposto de fato. O que é, pessoal? O pressuposto de fato é a concretização, a ocorrência no mundo real dos requisitos materiais do pressuposto de direito. Em termos mais simples, pessoal, quando determinado servidor concretiza, preenche no mundo real os requisitos materiais do nosso exemplo: 10 anos de serviço público, 5 no cargo efetivo, 60 de idade e 35 de contribuição, configura-se, soma-se o pressuposto de fato ao pressuposto de direito e está formado o que, pessoal? Está formado o motivo para a produção do ato administrativo. Então vejam só, né, pessoal? Motivo é isso aqui. É uma norma jurídica que estabelece certos requisitos materiais e a ocorrência no mundo real desses requisitos, que autorizam a administração a produzir o ato no caso de uma competência discricionária ou determinam que ela o faça no caso de uma competência vinculada. Pessoal, motivo é isso aqui: pressuposto de fato, pressuposto de direito. Olhem só, como falamos antes, pessoal, esse pressuposto de fato e o pressuposto de direito correspondem ao porquê da produção do ato e, logicamente, então, antecedem a produção. Porque se configurou, se completou o pressuposto de fato e de direito, o ato administrativo é produzido. Pois bem, o motivo propriamente dito, pessoal, acabou aqui. Mas nós devemos analisar aqui ainda duas figuras importantíssimas relacionadas ao motivo. A primeira delas, mencionadas na nossa aula anterior, que é a nobre motivação. Então vejam só, ali eu falei rapidinho para vocês que a motivação é a declaração por escrito, como a doutrina usa, a exposição dos motivos no próprio ato administrativo,
compondo, como já sabemos, o elemento forma do ato administrativo. Então, olhem só, uma coisa, pessoal, é ter se configurado o pressuposto de fato e de direito, o porquê. Outra coisa é a administração, ao produzir o ato, declarar por escrito no próprio ato que se configurar o pressuposto de fato e de direito. Isso corresponde à motivação, que está então dentro do próprio ato administrativo como requisito formal, logo pertencente à forma. Pessoal, não vou entrar em maiores detalhes aqui da motivação para a gente não aprofundar muito na competência discricionária e vinculada. Só vou me limitar a fazer a seguinte consideração, pessoal. Segundo a doutrina, nominadamente o professor Eli Lopes Meirelles, a motivação é obrigatória para todos os atos vinculados. E é a regra geral para os atos discricionários. Embora eu não concorde muito, tá, pessoal, com essa forma de tratamento da matéria, é a forma que nós devemos aceitar em função da fonte, pessoal. O professor Eli Lopes Meirelles. Então, nos atos vinculados, a administração sempre está obrigada a apresentar a motivação. E a motivação é a regra geral para os atos discricionários. Ou seja, existem alguns atos que excepcionam a obrigatoriedade. Sendo o exemplo mais comum, pessoal, citado por todos os doutrinadores aqui, a exoneração de cargo em comissão. Porque a Constituição declara os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. O que autoriza a doutrina, e aqui ela afirma de forma praticamente uníssona, que a autoridade que competente para exonerar não precisa dizer por que o fez, ou seja, não precisa motivar. Só completando aqui, pessoal, tudo bem, se eu aceito que todo ato vinculado exige motivação e que a motivação é a regra geral para o ato discricionário, eu tenho que completar isso aqui com uma consideração do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Aonde que é mais importante a motivação, pessoal? No ato vinculado ou no ato discricionário? Ora, pessoal, no ato discricionário. Porque a administração tem que dizer por que exerceu aquela margem de liberdade na forma como exerceu. Já no ato vinculado, ela vai se limitar ao quê? A declarar que os requisitos previstos detalhadamente em lei ocorreram no caso em concreto. A partir daí, o que diz o professor Bandeira de Mello? Que a motivação nos atos vinculados pode ser sintética. Basicamente, uma remissão à lei. Esse ato foi produzido em conformidade com o artigo tal da lei tal. Por quê? Porque ali vai estar o regramento detalhado de todos os requisitos materiais. Já aqui no ato discricionário, pessoal, ao contrário, a motivação obrigatoriamente deve ser detalhada. A administração deve pormenorizar por que produziu o ato, nos termos em que produziu, de que forma ela valorou a margem de liberdade que a lei lhe conferiu no que toca à definição de conteúdo e aos juízos de conveniência e oportunidade. Pessoal, voltando aqui para mim, vimos então o motivo, vimos a motivação. Vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula seguimos ainda dentro do motivo, tratando a teoria dos motivos determinantes. Obrigado, pessoal.